bem? Eu sou a Rafaela, sou a professora de vocês, e estarei ministrando essa aula sobre o conceito de deficiência auditiva, tá? Vocês já tiveram a primeira aula com a Ana Lúcia, na qual ela falou sobre o conceito, né, a definição da surdo-cegueira, e estarei, então, falando sobre a deficiência auditiva, tá bom? A deficiência auditiva, ela tem 4 níveis de surdez. Nós temos o primeiro nível, a deficiência auditiva leve, né? Leve. Já vamos falar sobre cada uma delas. Depois nós temos a deficiência auditiva moderada, a severa e, por fim, a profunda. Em alguns casos, nós também podemos dizer acústica, ou seja, não tem nenhum tipo de som, ok? Mas, por fim, a gente sempre caracteriza pelas 4 níveis de surdo-cegueira. Vou começar, então, falar sobre a deficiência auditiva leve. A deficiência auditiva leve, eu vou, então, explicar sobre alguns sons que a pessoa pode perceber e não perceber, e quais são as dificuldades exatamente que a pessoa com a deficiência auditiva leve tem. Começando, então, pela banana da fala. A banana da fala seria aqueles sons que a pessoa fala. A pessoa pergunta, é com a letra B de bola ou é com a letra P de pato? Entende? Então, a pessoa com deficiência auditiva leve, ela começa a ter dificuldade em perceber as diferenças entre sons das palavras. São sons semelhantes. Por exemplo, B de bola, P de pato, tá? Como, por exemplo, a confusão entre a letra F e V. Por exemplo, faca, vaca, né? São sons parecidos, ok? Como, por exemplo, S e o Z. Por exemplo, sapo, zebra. Então, assim, o som do S e o Z são parecidos. Então, a pessoa, quando ela vai ouvir uma palavra, ou ela faz uma confusão, ela quer dizer isso ou aquilo. Como, por exemplo, a palavra mala, bala, são parecidos. Então, a pessoa começa daí, a partir da deficiência auditiva leve, ela pode, sim, a começar a ter algumas confusões. Por isso, chamamos de banana da fala, tá bom? A questão da banana da fala, a pessoa também, quando ela é diagnosticada com a surdez leve, geralmente ela faz um acompanhamento com a fono, né? Na qual a fono vai passar algumas estratégias, alguns exercícios fonoaudiólogos para que a pessoa possa aprender a perceber a diferença, né? Como eu, por exemplo, eu fiz fono muitos anos da minha vida e eu percebi algumas técnicas, né? Como, por exemplo, a palavra bala, ela aumenta, bala. A palavra mala, eu dobro meus lábios, né? Mala, bala. Então, são algumas técnicas que o papel da fonoaudiologia é nos ajudar a perceber através da leitura labial sobre essa questão da banana da fala, tá bom? Que ajuda bastante. A questão da deficiência auditiva leve, ela também tem algumas dificuldades em relação aos galhos de árvore, quando galhos de árvores começam a balançar bem suavemente. Então, a pessoa com deficiência auditiva leve, ela não tem mais essa percepção deste som, tá? A não ser quando tá aquele vento, aquela ventania forte, aquele raio, enfim, aí pode ser que ela perceba, assim, o som, tá bom? O que é bastante comum também é quando a pessoa está numa roda de conversa de amigos, aí dá aquele monte de gente, um grupo de pessoas, vai ser uma conversa de grupo de pessoas, de familiares, ou tá numa escola e fica aquela rodinha, um monte de gente conversando, discutindo, e essa pessoa acaba se isolando. Por quê? Porque ela não consegue, ela já começa a partir daí ter dificuldade em perceber o que está sendo discutido. Por quê? Porque os sons costumam se misturar e se embolam todos. E para essa confusão de sons, fica difícil definir o que está sendo realmente discutido, tá bom? Então, a partir daí da deficiência auditiva leve, pode ser que a pessoa não se sinta tão confortável em fazer tão parte daquele grupo, tal, enfim, tá bom?
Então, naturalmente, você vai perceber essa pessoa com deficiência auditiva leve, um pouco isolada, ou ela tem um amigo ou 2 amigos, mas nunca ela está naquela roda de conversa, enfim, ela sempre vai ter ali uma dificuldade, tá bom? Outra coisa também que é interessante falar, alguns objetos simples, né, como, por exemplo, a torneira está aberta e está pingando água, tic, 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 tic. Não, é bem provável que essa pessoa não perceba a água, né, descendo, né, enfim, tic, tic, porque são sons leves, né? Como, por exemplo, o passarinho, né? Um passarinho está cantando, né? Enfim, dependendo do grau, né, do som, pode ser que a pessoa também não perceba esse passarinho, ou também ela não saiba localizar onde esse passarinho está tocando, enfim, tá? E agora falando sobre a questão do aparelho auditivo, que é o AASE, né? Amplificação sonora do som. Ou seja, o aparelho auditivo, a pessoa pode tanto usar o intra, né, que é um aparelhinho pequenininho, que a gente coloca lá dentro do ouvido, tá? Geralmente tem um molde bonitinho e a pessoa coloca. Tá? Então, a pessoa com deficiência auditiva, ela é capaz de estar usando esse tipo de aparelho pequenininho, tá bom? Cada vez mais a tecnologia, ela vai aprimorando mais a questão dos aparelhos, tá bom? Agora, a gente vai para o segundo nível da deficiência auditiva moderada. A deficiência auditiva moderada, ela também, quando a pessoa, ela geralmente naquele grupo de pessoas, elas acostumam se isolar, né, naturalmente, e também ela começa a ter dificuldade quando a pessoa tampa a mão, né, tampa a boca. Ou seja, a pessoa faz assim, é mesmo, não sei o que, lá. E quando você tampa a boca, é difícil para a pessoa, porque ela precisa fazer leitura labial. Então, isso é uma das coisas que a pessoa com deficiência auditiva moderada sempre pede para não pôr a mão na boca, ou quando a pessoa tem aquele bigode, né, aquele bigode que começa a tampar a boca também, isso acaba dificultando na leitura labial, tá bom? E uma coisa interessante é sobre a confusão de diferenciar o som. A pessoa com deficiência auditiva moderada, ela também pode fazer algumas confusões. Como, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, meu pessoal, como, por exemplo, tem uma panela de pressão, tá lá, sob pressão, né? E se começar a chover, eu penso, nossa, será que está chovendo ou é a panela de pressão que agora pegou pressão? Não sei diferenciar esses sons, porque são parecidos para mim, não que é parecido para os ouvintes, né? Ouvintes são pessoas que ouvem, né? Ou seja, elas não têm deficiência auditiva. Mas para a pessoa que tem deficiência moderada, ela pode sim fazer confusão em relação a som, tá bom? E também a questão da música, né? Então, a pessoa com deficiência moderada, ela pode sim ouvir música, só que a questão da música é sempre bom que ela leia a letra junto, né? Porque tem algumas palavras que pode ser que ela faça confusão, né? Ela ouve uma palavra, mas entende outra. Então, é necessário que ela sempre acompanhe ela acompanha a letra da música, tá bom? E o aparelho auditivo da pessoa com deficiência moderada é aquele, né, que você coloca tanto atrás da orelha, que é o auricular, também a pessoa também pode usar aquele aparelho intra, pequenininho, lá dentro da orelha, tá bom? Agora, falando no terceiro tópico da deficiência, né, da surdez, nós temos também a surdez severa. A surdez severa, ela está quase lá na profunda, mas ela ainda tem alguns resíduos auditivos, como, por exemplo, ela consegue ainda acompanhar uma televisão, com a ajuda do aparelhos auditivos, tá bom? Só que na televisão é preciso que ela tenha legenda para acompanhar, tá? Então, parece que a pessoa, o ator, né, que está lá na televisão, ele fala, geralmente ele vira muito de posições, então é quase impossível a gente acompanhar 100% ali a leitura labial. Então, é importante que na televisão, seja filme, novela, qualquer coisa que estiver passando na televisão, tenha sempre legenda, para ficar acessível para as pessoas com deficiência auditiva, tá bom? A pessoa com deficiência auditiva severa, ela tanto pode usar aquele aparelho auditivo que vocês estão vendo aí, né? Aquele aparelho auditivo que você põe aqui um fone e o palestrante ou o professor está com um microfone. Ou seja, eu sou aluna e o meu professor está lá falando
um microfonezinho. Então, tudo que ele falar, eu vou ouvir direto no meu aparelho auditivo. Só eu vou ouvir. Quer dizer, vou ouvir em uma resolução mais alta, conforme a deficiência, né, o grau da deficiência que está, tá bom? E também a pessoa pode tanto estar já usando o implante coclear, né, que é o IC. O implante coclear é uma cirurgia que a pessoa faz, no qual ela coloca, né, implantado uma parte do aparelho, né, e depois ela pode tudo encaixar aqui o aparelho para que ela possa ouvir melhor, tá bom? Essa é a questão da deficiência auditiva leve, a severa. A severa também, você pode usar o aparelho auditivo, aquele auricular também, que é muito bom. E por fim, a gente vai falar agora do último tópico, que é a questão da deficiência profunda. A deficiência auditiva profunda, ela percebe ainda algumas vibrações de sons, né? Então, por exemplo, se soltar uma bomba ali, a bomba, além dela fazer barulho, ela geralmente faz uma vibração sonora, né? Então, a pessoa com deficiência auditiva profunda, ela percebe sim esse som, essa vibração forte. Como também a moto, né? Moto geralmente ela costuma fazer uma vibração de som, tá bom? Rock, se você estiver num show, né, no rock, é possível sim que essa pessoa perceba sons, porque são som grave, quer dizer, são agressivos, né, são fortes, então essa pessoa com deficiência auditiva profunda consegue sim perceber. Como, por exemplo, tiro, serra elétrica, enfim. Aí a pessoa também pode estar usando um implante coclear, que é o mais indicado para ela, ou em alguns casos a pessoa usa o aparelho auditivo auricular, que é aquele fora da orelha, tá bom? Por que a pessoa ela pode usar aquele aparelho auditivo auricular, mas que ela não vai ouvir tudo? Mas é importante que ela utilize esse aparelho para que ela possa perceber aí no decorrer também para a segurança própria dela, né? Como, por exemplo, o som muito forte, uma bomba, ela consiga perceber melhor, o tiro, né? Enfim, é importante, sim, que a pessoa com deficiência auditiva profunda também utilize o aparelho auditivo, mesmo que não vai ouvir 100%, mas que ajude a trabalhar também a questão do músculo, né? Do ouvido, né? Enfim, é importante, sim. Tá bom? Bom, essas foram as 4 tipos sobre deficiência auditiva. Deficiência auditiva, nós falamos da leve, da moderada, a severa e a profunda, tá bom? E, por fim, nós temos a acústica, quando a pessoa realmente não ouve nada, seja com recurso auditivo, aparelho, nada, tá bom? Nós chamamos de acústico, tá bom? Mas é meio que raro, né? Geralmente a pessoa sempre tem aí, ela consegue perceber algum tipo de vibração sonora, tá bom? Então, essa foi a aula sobre o conceito da deficiência auditiva, ok? Se tiver alguma dúvida, pode também escrever no comentário que a gente responde para você, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.